Fabiola. É isso, é um encontro de alta relevância, né? E o Brasil está no epicentro desse encontro, está presidindo o G20 e tudo o que acontece ao redor tem relevância, né? E vamos ver se isso se concretiza, se as intenções se transformam em fatos. Não será fácil. Não será fácil, eu acho que tem sempre muita teoria, muito discurso, né? E a gente sempre cobra bastante prática em relação a tudo isso, né, Josias? Resta saber se vamos conseguir ou não tirar tudo isso do papel. Esse primeiro passo aí, que é até a nossa manchete principal, é de extrema importância, a criação de uma aliança global contra a fome. A gente sabe o quanto essa é uma pauta do presidente Lula, né? Sempre fala muito sobre isso. O sonho do presidente Lula em acabar com a fome no mundo. A gente tem aí mais de 700 o número atual, agora de 2024, 733 milhões de pessoas pelo mundo que estão passando fome, segundo um levantamento, e há esse objetivo de conseguir reunir, né, recursos, programas, transferência de renda e também doação de alimentos para que essa fome no mundo acabe. Esse é um objetivo, eu acho que ter isso como foco e como meta é algo muito importante. Vindo do Brasil, é bem forte, né, Josias? Sem nenhuma dúvida, esse até aqui, Fabiola, é o maior feito do Brasil no âmbito do G20, né? Conseguiu atrair para dentro dessa aliança global contra a fome mais de 80 países estão se comprometendo com essa aliança. Agora, é preciso ver como isso vai ser financiado. Já há dinheiro do Banco Mundial, há algumas fontes de financiamento, mas havia a intenção de incluir no compromisso a ser assinado, no acordo final, no comunicado final dessa reunião da cúpula do G20, um imposto sobre grandes fortunas que serviria para irrigar também essa aliança de combate à pobreza no mundo, né? E já não há tanto consenso em relação a esse imposto, essa tributação das grandes fortunas, né? Então, o Lula sabe, Fabiola, que a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos comprometeu o plano de fazer dessa cúpula do G20 no Rio de Janeiro uma apoteose sob a presidência do Brasil. Foram 12 meses, um ano de negociações, né, para chegar a um acordo final, a um compromisso final, e estamos aí chegando às últimas 48 horas com algumas pendências ainda. E o Lula sabe que precisa, em função até da resistência do Donald Trump, ele tem que atenuar os prejuízos, né? E a redução desses danos depende da capacidade do presidente brasileiro de agir rapidamente até esta terça-feira para colocar as assinaturas dos líderes das maiores economias do mundo dentro de um comunicado que traduza um consenso mínimo. Eu falava com um diplomata brasileiro que está envolvido nessas negociações e ele me dizia que a concordância precisa ser mínima como uma agulha de Pickering. Ele estava se referindo a uma agulha de safira que era usada no século passado para reproduzir nas falecidas vitrolas uma música em alta fidelidade, sem o chiado dos discos, né? Essa agulha foi inventada por um americano, Norman Pickering, em 1945, e essa agulha de vitrola, ela tem o tamanho de uma cabeça de alfinete. Então esse diplomata estava dizendo, olha, é preciso que a gente chegue a um entendimento mínimo, mesmo que esse mínimo seja do tamanho de uma cabeça de alfinete. Então, os três temas mais caros ao Brasil são o combate à fome, a emergência climática e uma reforma da governança global. E há pendências ainda na redação de trechos muito delicados do comunicado final. Nações ricas estão torcendo o nariz para a ideia de taxar grandes fortunas, há países aí aliados da Rússia e de Israel se desentendendo ao redor de parágrafos que tratam das guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza. Então, é preciso também realçar, Fabiola, para que as pessoas que nos acompanham tenham uma noção do que nós estamos falando, o G20 não aprova a lei. Ele toma decisões que são compromissos políticos. Os países podem cumprir esse compromisso ou não. O comunicado final é uma mera carta de intenções, que vai valer pouco, muito pouco, quase nada depois que o Donald Trump retornar à Casa Branca em janeiro de 2025, porque ele tende a ignorar acertos firmados agora
no Rio de Janeiro pelo Joe Biden. Em matéria de clima, tributação de bilionário, comércio internacional, todos esses setores o Donald Trump vai dar de ombros para qualquer compromisso que o Joe Biden assuma no Rio de Janeiro. Então, o Lula agora está correndo aí contra o tempo para chegar a esse consenso mínimo, e tem um complicador que é a presença do Javier Milei. O Javier Milei está percorrendo as negociações no Rio de Janeiro à procura de encrenca, está agindo ali como um mini Trump, né? Virou um estorvo da cúpula. Um comunicado flácido, seria ruim, um texto fragmentado seria pior, mas a falta do consenso mínimo representaria uma espécie de macro fiasco nesse encontro. É isso que o Lula está tentando evitar, e até aqui está conduzindo direito ali. Vamos ver como é que termina essa cúpula, Fabiola. Bom, a gente está vendo, inclusive, nesse momento, as imagens diretamente do Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez que um evento acontece no Brasil, né? Por isso a importância do G20. Então, é até muito interessante a gente poder falar isso, a nossa audiência, só fala da G20, é isso, porque é realmente um encontro de extrema importância, além dos países, né, dos 20 países, há também países convidados. A Cúpula do Rio conta com 19 países convidados: Chile, Colômbia, Emirados Árabes e Angola. E quando a gente olha todos esses líderes mundiais que estão nesse momento no Rio de Janeiro, isso representa 85% do PIB mundial. 85% do PIB mundial. Ou seja, estamos falando que os homens, né, normalmente são os homens, nem sei quantas mulheres desses líderes todos têm, são aí que estão definindo, né, o futuro, discutindo o mundo, e por isso essa importância. Né, as maiores economias do mundo presentes, mais a União Europeia, a União Africana. Na prática, é um fórum que se reúnem, né, o Norte e o Sul global, os países do G7 e os BRICS. Então tá aí um encontro de extrema importância. Daqui a pouquinho tem a fala do Lula. Assim que ele começar a falar,